Opa, tá rolando já, tá pegando você arrumando o cabelo. A minha tá aqui? Já tá rolando lá também já? Tá ao vivo já, as duas. Boa noite, gente. Esperar o pessoal entrar. Vamos ver. Já temos alguém aqui ao vivo já nos ativistas. Boa noite, pessoal, que tá entrando aí na página. Não se esqueçam, não se esqueçam. Estamos aqui hoje com a Cláudia e Luca. Tá? Queria dar uma confirmada com vocês, áudio. Está tranquilo, a imagem está nos limites aqui da iluminação, tá ok? Quem entrou ali, Elaine. E aí, Elaine, tudo bem? Boa noite. Só dá uma confirmada com a gente, nós estamos com o áudio ok? Quem tiver na minha página aí também vai compartilhando. Aí, gente. Tudo certinho então? Beleza? Giovana também está lá do Paraná. Eulália. Ok, já estamos aqui. Ok, vamos embora, pessoal. Então, dando continuidade hoje, já perdi até as contas, não sei se é a sétima ou oitava entrevista, né? Nós estamos aqui fazendo nosso trabalho de divulgação das ideias dos candidatos, tá? Nós tivemos aqui candidatos já do PSL, PSC, um do Novo também, vamos dizer, do Novo que não foi covarde, não resolveu enfrentar o PT também, nós tivemos aqui na página. Nós estamos hoje com meu nome é Rogério, para aqueles que não me conhecem, não sou líder e nem porta-voz dos ativistas independentes. Algumas coisas que eu vou falar aqui são minhas opiniões pessoais, outras representam a maioria dos pensamentos dos ativistas, a grande maioria. Mas nós somos independentes, tá? Não dependemos de partido nenhum, não dependemos de grana de ninguém, fazemos tudo desse jeito aqui, com a iluminação mais ou menos, com o númerozinho aqui, como é que é? Assim mesmo, gente. Certo? Eu acho que tem que inverter, porque senão vai dar um efeito contrário. Um papel caindo. Caindo, bem assim, caseiro, gente. Minha campanha é caseira. Minha campanha foi totalmente caseira. Sem fundo partidário. Videoclipe caseiro, videozinho caseiro, baratinho, tudo muito baratinho, viu, gente? Então hoje nós estamos aqui com a Cláudia e Luca. Tá? Você já deve conhecer mais ou menos, alguns já conhecem a Cláudia aí pelos jingles que ela faz. Pelas paródias. Algumas paródias estão chegando para vocês, tirando o número dela, tirando eu ponho uma máscara falando que eu sou candidata a deputada federal por São Paulo, ponho o meu número, tiraram tudo. Tá, só meu vídeo circulando por aí de boné, o último tô de boné. Sou eu mesma, gente, eu tô sem boné agora, tô sem óculos escuro. Então vamos lá, a Cláudia, ela é uma candidata aqui do PSL, tá? Deputada federal. E nós vamos iniciar aqui nosso bate-papo. Primeiro apresentando a Cláudia para você, deixar ela apresentar a formação, o histórico profissional dela, o histórico de vida dela. E quais são as ideias principais dela que acabaram levando também, é mais uma ativista de rua, que acabaram levando a Cláudia a estar junto conosco aqui em várias manifestações. Nós estamos atuantes aqui desde 2014, desde a época do impeachment, dos bandeirões aí, estivemos juntos em várias batalhas. Então, passar a primeira palavra aqui para a Cláudia, para ela dar um oi para todo mundo, boa noite para todo mundo e poder se apresentar. Boa noite, gente, pessoal aqui da minha página, pessoal aqui da página dos ativistas. Eu vou contar coisas que vocês não sabem, que ninguém sabe e que o pessoal vai ficar muito chocado, muito chocado. Adoramos isso. Bom, eu sou mãe, antes de tudo eu sou mãe, gente. Eu sou uma mãe, que eu tenho um filho autista, então tem a questão da luta também pelos especiais. Eu sou formada em publicidade. E também sou cantora. Muitos anos atrás, eu cantava com um grupo de rap, gente. De rap, chamado A Talib e a Firma. E Mano Brown me conhece. Oi, Mano Brown, você lembra de mim? Né, de trancinha, cantando com os caras no palco. Olha, com certeza, Mano Brown, DJ, um pessoal do gueto, e eu cantava com os caras. Então, assim, não tem esse negócio de falar que eu sou racista, de jeito nenhum. Eu cantava com esse grupo, era no grupo da BMG Ariola, muito tempo atrás, né? Aí depois também, nisso eu parei um pouco a publicidade, porque a gente começou a fazer muito show e tal. Aí casei, fui ter meu filho e tal. E aí a questão, o que aconteceu? A gente, como meu filho era pequenininho, a gente teve o diagnóstico dele de autismo, né? Aí parei com tudo para cuidar do meu filho. E fiquei aí 15 anos, meu filho tá com 16 agora. E a questão do ativismo eu comecei a fazer nessas horas, assim, eu tô na terapia com ele, eu sou mãe do dia a dia, eu levo meu filho, levo e busco na escola,
eu faço tudo na minha casa, eu cozinho, eu lavo, eu passo, entendeu? Então, assim, eu tenho a vida mais normal, mais tradicional do mundo. Por isso que é difícil, às vezes, gente, a Cláudia não está viajando para lugares longínquos, né, para o estado de São Paulo, fazendo carreatas e tudo, porque eu tenho meu filho para cuidar. Eu não tenho condição de ficar toda hora me deslocando. Então, assim, eu faço o que eu posso em relação a me deslocar, né? Então, eu uso muito as redes sociais também para as pessoas me conhecerem. Lógico, se eu for eleita, aí eu vou pedir ajuda para a mãe, para um monte de gente, para conseguir realmente dar um jeito, né? Outra coisa também que as pessoas não sabem, meus amigos também, muitos não sabem, é que faz 2 anos que meu marido faleceu. Então é mais uma dificuldade também em relação ao momento que eu estou passando, né? Que eu passei, um final de luto, essas coisas. E não é fácil, eu estou recomeçando, né, a vida, é difícil a gente engrenar a vida depois tantos anos casado, meu marido era meu parceiro, na luta com o meu filho, das questões também de criar o filho, do autismo, as dificuldades que a gente tem, né, que no final das contas eu fiquei cuidando do meu filho e meu marido provendo financeiramente a casa. É a verdade, eu estou falando o que é a minha vida. E então, aí essa questão agora do ativismo, muita gente fala, nossa, mas você vai se candidatar agora nessa fase que você está passando? Mas eu não quis perder essa oportunidade, por quê? Porque eu quero fazer, é um dever de consciência meu. Ainda mais agora que a gente está com esse risco do PT, que eu jamais imaginava essa questão do Haddad. Para mim é fake esses números, gente, eu não acredito nesses números de Haddad, para começar. Mas como tem esse alerta de PT voltar, ainda bem que eu me candidatei. Por quê? Porque eu deito minha cabeça no travesseiro e falo assim, olha, eu estou me colocando à disposição da população. Se eles quiserem que eu vá lá representar e lutar tanto pela questão dos autistas, dos especiais, mas quanto apoiar a Lava Jato, esse combate à corrupção. O que eu quero? Gente, a gente quer desfazer esse Foro de São Paulo, a gente quer desaparelhar esse país. A questão da educação está totalmente aparelhada. Eu estou aqui, ó, Escola Sem Partido já. Eu sou voluntária de Escola Sem Partido já há muito tempo. Miguel Najib, pessoal todo de Escola Sem Partido, aí Vanessa, Gislaine, tem Thiago Cortez, tem Pietro, ai gente, é tanta gente, tem Mônica, olha, eu vou esquecer de um monte de nome, tem a Ruth, tem um monte de gente, Bia Kisses, todo mundo, o pessoal pelo Escola Sem Partido, estamos, ó, Felipe Barros também, pelo Escola Sem Partido, então a gente precisa desaparelhar esse país, a gente está com um problema muito sério nas escolas. Questão de ideologia de gênero, doutrinação ideológica em sala de aula, tá tendo caso, viu gente? Pessoal indo dentro das escolas aí fazer campanha política. Quem souber de campanha política dentro das escolas, denunciem, tá? Brasil inteiro, isso não pode. Nem de esquerda nem de direita. Escola Sem Partido é apartidário, viu? Não vão falar que a Escola Sem Partido é de direita, porque também não é. Não pode, nem de esquerda nem de direita. A escola tem que ser um lugar plural, onde as pessoas tenham direito à informação, o aluno tenha direito à informação, e ele possa escolher para que lado que ele vai, né? É que a esquerda fala, lei da mordaça. Não é lei da mordaça coisíssima nenhuma. Se a direita chegar no poder, a esquerda não vai querer nenhum professor de direita doutrinando os alunos em sala de aula. Então, a questão é essa, não pode doutrinar aluno de forma nenhuma, tem que ter liberdade. O pessoal está perguntando aqui se nós estamos com o Bolsonaro, sim. Né? Sim, eu sou PSL, meu número é 1757, sou candidata a deputada federal por São Paulo. Ok, vamos lá pessoal. Falando um pouquinho aqui dos projetos aqui, das ideias da Clau aqui, principalmente na área de educação. Como você enxerga na realidade a situação ideológica, educacional, a questão de custo estrutural no país, né, representando o estado aqui de São Paulo como federal, ok? E como você enxerga inicialmente acabar a doutrinação e a gente conseguir dar um salto qualitativo nas escolas do Brasil? Questão de custo, isso na verdade a gente tem que fazer um levantamento, né? Mas o grande problema que eu acho da escola ultimamente é a questão da doutrinação ideológica, porque os professores, não são todos, né? Mas como esse plano do PT de formar militantes, né? Com a questão do Paulo Freire e tudo, formação de militantes e não de alunos. Porque a gente tem hoje em dia analfabeto funcional, tem gente que tem garotada que não sabe fazer uma conta, que não sabe erros de português, faz uma prova de Enem e tira 0. Por quê? Por que tá assim? Porque eles não estão nem aí com a questão da educacional, eles estão querendo formar militantes, é o que está acontecendo. A escola é um lugar que está aparelhado por sindicatos, por pessoal da esquerda, PCdoB, tem
problemão lá no Rio de Janeiro, que é o Colégio Pedro II, mas são vários, o Brasil inteiro. Ideologia de gênero para criança, você pega para criança e fala, você não, menino, você pode ser menina, menina você pode ser menino. Isso não tem nada a ver, não se pode mexer com a cabeça de uma criança, não tem estrutura para entender certas coisas. A gente é contra a questão de sexualizar a criança desde cedo, a gente não pode deixar com que faça isso. A criança, quantas crianças, inclusive na Europa, estão tendo muito problema, estão indo para psicólogos, porque essa questão de ideologia de gênero acaba com a cabecinha da criança, ela não entende. Como é que eu não sou menina? Ou como é que eu não sou menino? Ou seja, né? Desconstrói a identidade deles, né? A origem está na BNCC, Ministério da Educação e Cultura. Como a gente desconstrói isso através de uma proposta legislativa, de repente, para ser avaliado pelo Congresso, antes de ser colocado nos estados, municípios? Como que você enxerga isso de uma maneira, vamos dizer, juridicamente falando? Nós temos que desconstruir, né? Mas ainda nós estamos com uma certa dúvida aí do como, né? Como nós vamos desconstruir. A escola sem partido, sim, é uma maneira de desconstruir. Você enxerga através de privatizações ou concessões privadas? Como você enxerga essa questão também dentro do sistema educacional? Você acha que ajuda? Eu acho que primeiramente a gente tem que implantar o escola sem partido para realmente acabar com essa questão da doutrinação ideológica. Tem que se realmente revisar em termos de conteúdo o material didático, porque não adianta de falar, vamos implantar a escola sem partido, mas está o material didático ali todo cheio de problema. Mas isso vai ter que ser um problema, assim, uma questão com muito cuidado, porque o que tem que estar nos livros é que é verdade. Igual tem livro lá que fala que o Lula é herói. Como que o Lula é herói se ele fez tudo o que fez e está lá em Curitiba, está preso? Então, tem que ser feita uma coisa com muito cuidado, né? E revisão desses livros didáticos. É uma coisa que a gente tem que realmente pensar a partir de 2019 aí. O Bolsonaro, com certeza, ele pela escola sem partido. Muitos candidatos do PSL também assinaram o termo de compromisso. Eu também assinei o termo de compromisso em fazer o máximo para aprovar. A gente vai aprovar esse projeto. E a gente quer realmente que a escola seja um lugar de aprendizado. Você vai aprender português, matemática, história, física, química, e não ter a questão ideológica em primeiro lugar. Ideologia de gênero imposta pela ONU. Pois é, então a ONU mandando no país do jeito que manda, né? Porque tem um lobby fortíssimo, tem dinheiro de George Soros que entra por aqui e isso influi em vários projetos, né? Inclusive, mudando um pouco de educação, teve um lobby fortíssimo para se aprovar a lei de imigração, né? E a gente não queria a lei de imigração, a gente queria que realmente... O controle da migração. A gente quer que quem entre aqui que sejam pessoas que realmente estão a fim de trabalhar, estão a fim de ter moradia, que são refugiados de verdade. Hoje em dia não se tem controle de quem entra. A gente tem também aquele problema das fronteiras, né? O Brasil é um país enorme e a gente tem, às vezes, pessoas aqui que não estão com o ideal de morar e de criar uma família, de mudar de vida. Às vezes tem pessoas aqui que estão, de uma hora para outra, pode cometer algum ato aqui terrorista, a gente não sabe. E aí, cadê o controle disso? Perdeu, né? Um outro ponto também, continuando na área de educação, como funciona, você que viveu de perto isso daí, a questão da inclusão da pessoa que tem precisa de algum cuidado especial, ou também daquela pessoa que tem um QI muito especial, que acaba se desmotivando também na escola. Como é que você vê o Estado tratando isso? O que você enxergou nessa tua batalha que você teve com o teu filho? Se você tem alguma proposta para isso? Então, tem gente que fala que tem que ter inclusão. Para mim, a inclusão é uma faca de dois gumes, assim. No caso do meu filho, o meu filho, ele tem um autismo de grau leve, só que ele tem hiperatividade, é uma criança que, agora ele está grandão, já está com 16 anos, mas ele tem a questão da hiperatividade e do déficit de atenção. Ele não consegue ficar numa sala com 40 alunos. Então, porque ele não vai aprender, ele não se concentra. Uma sala autista, às vezes, não pode com muito estímulo, muito barulho. Então, no caso dele, em uma sala com 40 alunos, ele não ia render, ele não ia aprender. Então, essa questão tem que colocar todas as crianças autistas na sala, todo mundo, inclui todo mundo. Só que o que acontece? No caso aqui também de São Paulo, que a gente escuta muitos relatos, que meu filho está numa escola credenciada, tá? Eu consegui isso já há muito tempo atrás. Mas a gente tem, inclusive, medo de perder esse direito à escola credenciada aqui em São Paulo. Por questões de edital, que a gente está também batalhando e tudo, um edital que mudaram e a gente está tentando fazer com que esse edital seja revisto para que a gente continue tendo nossos filhos nas escolas credenciadas.
Eu acho que, então, a questão do autista, ele não... Tem autista que tem, às vezes tem problema com convulsão, tem autista que tem, às vezes, alguns tipos de crises, e uma professora com uma sala de 40 alunos, e geralmente eles não colocam um auxiliar em sala de aula, não colocam. Como é que esse professor vai conseguir dar aula, vai conseguir atender essa criança especial, que às vezes não é só uma, às vezes tem mais de uma, pode ter alguma criança com Down, algum autista, qualquer outra criança que tem outra síndrome. Vamos incluir todo mundo? Isso é inclusão? Essas crianças vão aprender? Elas estão tendo realmente um apoio ali pedagógico, né? Então, igual ao autista. O autista, ele aprende muito visualmente também. Então, às vezes, o método que às vezes está dando ali, o professor está dando para as outras crianças, para esse autista também não funciona. Então, por isso que eu sou a favor assim, da inclusão se a criança se adaptar. Porque se a criança não se adaptar, eu prefiro que ela fique igual meu filho está, numa escola credenciada, onde tem mais ou menos uns 12 alunos na sala dele, e ele consegue aprender o conteúdo, porque fica uma professora mais um assistente em sala de aula. Então é diferente, ele tem mais apoio, né? Então, e a professora também consegue atender a todos, porque tem essa assistente dando a retaguarda ali também para as crianças, né? Então essa questão da inclusão, eu sou assim, a favor entre aspas. Se a criança conseguir ficar numa sala de 40 alunos e ela for bem atendida e ela aprender, tem criança que fica ali, como se fala, está frequentando a escola, mas aprendizado ela não está tendo. Isso tudo aí, pessoal, essa BNCC do Ministério da Educação e Cultura, a cultura no nosso país que está pautada aí com nossos artistas aí da Lei Rouanet, né? Eu queria saber se você tem algum recado para dar para eles. Cantando? Qual deles? Qual é o último vídeo, o primeiro? É o teu critério. Bom, vamos lá. Então, vou falar o primeiro, né? Eu não gostei nada daquela hashtag ele não, né? Fiquei muito brava. E fala mal do Bolsonaro, eu também já fico muito brava. Não deixe falar mal do Bolsonaro, gente, não deixe, não fala. Então, aí eu já respondi, teve aquele hashtag ele não, falei, tá bom, então vou fazer uma paródia pra Daniela e pra Anitta, né? Aí eu fiz aquela, pode chorar seus ruanês, o Bolsonaro é o melhor, vai falta din-din pra vocês, Daniela, Anitta, eu tenho dó, vou fazer um desafio, vocês vão ter que aceitar, doe os seus bens para os que não têm, quero ver socializar, é nele sim que eu vou votar, yeah, 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 yeah. É nele sim que eu vou votar, yeah, 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 yeah. É nele sim que eu vou votar, yeah, 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 yeah. É nele sim que eu vou votar, yeah, 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 yeah. Dia 7 é 17, é nele sim que eu vou votar, Bolsonaro. Um recadinho para os artistas da Lei Rouanet. Pessoal, para quem não conhece a Lei Rouanet, tá? É um incentivo aí que eles pegam no governo federal para fazer a militância com artistas aí, para estar na hora que eles precisam de algum apoio político, os artistas estão ali. E para quem eles estão começando sua carreira profissional, nada, né? Então os amigos do rei são sempre muito bem tratados. Infelizmente, porque a lei era para atender a pessoas que realmente estariam começando na carreira, seja na parte da música, literatura, essas coisas. E ficou uma panela, né? Então eu já fiz inclusive uma enquete querendo que continuasse a Lei Rouanet do jeito que ela deveria ser feita, mas o povo ficou tão bravo, e aí no Twitter, não queremos mais a Rouanet. Eu falei, tá bom, gente, não vamos mais discutir. E aí, inclusive, acho que o Bolsonaro também falou alguma coisa nesse sentido. Eu até brinquei no Twitter, falei, chefe, mandei um recado, falei, chefe, o povo não quer mais a Rouanet, então acabe com a Rouanet, acaba de uma vez. Faça de alguma forma diferente, né, para que a gente tenha, preserve o museu, preserve a cultura nacional. Minha preocupação maior é que o Brasil perca as raízes. A gente tem que ter, cada lugar do seu país, do Brasil, cada cidade, cada estado tem uma característica, tem uma cultura, né? Tem tanta coisa bonita que a gente não pode, e que às vezes não está passando assim de geração para geração, tem coisas que estão quase sendo esquecidas, então a gente não pode deixar, né? O sul, o nordeste, o norte, o centro-oeste, cada um tem um pedacinho aí, a cultura, a música, a dança, a culinária, então a gente não pode deixar perder, mas aí vamos pensar no futuro, né? Uma forma de a gente preservar essa cultura, mas sem
manter os amigos do rei, se bem que, gente, Bolsonaro chegando, não vai ter conversa mole, não. Eu acho que uma terceirização nesse setor também, de museus, etc., cai muito bem. Às vezes uma parceria público-privada. Olha, uma coisa que eu amo de paixão aqui em São Paulo é o Museu do Ipiranga, que eles chamam Museu Paulista, eles chamam de Museu do Ipiranga. Acho que vai reabrir o quê? Dizem que vai reabrir em 2022, eu acho. Seus amigos do rei deixar. Não, é o fim da picada. Eu amo aquele museu, a coisa mais linda. Gente, o que a gente vê de turista ali fora, só passeando pelo jardim, não podendo entrar, beiral caindo. Gente, Museu do Ipiranga, a história da gente está ali, nas margens do Ipiranga ali, no bairro do Ipiranga, e aquele museu lindo, fechado. Então, eu ainda acredito... É muito triste a gente ver isso. Eu acredito ainda que a cultura deve ser preservada no colégio, tendo aula de música no colégio, tendo aula de artes cênicas no colégio, lá no ensino fundamental, entendeu? Isso sim é investir em cultura, né? Não é passar dinheiro para os Rouanet mamador aí não, que um monte de gente morreu por causa do dinheiro que foi preciso. E é muito dinheiro, né? E assim, qual que é a prioridade? A prioridade não é hospital, não é escola, não é segurança pública. Então, não vai mexer com o Rouanet agora? Vamos priorizar o que tiver que priorizar. Não é que a cultura não é prioridade, gente, mas tem gente morrendo, vamos cuidar de quem está morrendo, vamos cuidar a parte da saúde, da educação. Não tem o que fazer, né? Igual a gente é mãe. O que é prioridade dentro de uma casa? A gente não vai na prioridade primeiro? O Bolsonaro, com certeza, ele vai na prioridade primeiro. A gente que vai entrar aqui, que é da direita e tudo, a gente quer resolver o problema o mais urgente, né? Aí depois a gente vai correndo atrás do resto. Não tem como. Fala então um pouquinho de saúde. Quais são as propostas na área de saúde? Então, na questão da saúde, eu prezo assim, na questão mais em relação ao autismo, né? Eu tenho vontade de batalhar realmente por um centro de referência de autismo. Eu, com a história com meu filho, tem exames que o meu plano de saúde me proibiu simplesmente de fazer. A gente também não tem como fazer na rede pública, né? Tem um exame que chama X frágil, nem esse eu consegui. Tem mãe de autista que conseguiu. Então, e tem coisas que a gente tem que mapear na hora de você diagnosticar o teu filho, né? Exames que até os pais, tem alguns que os pais fazem, tem exames que são muito caros, muito caros. Eu não tenho condição de pagar. Eu não tive, na verdade, né? E o próprio plano de saúde também nega. Então, brigar por essa questão desses exames, principalmente na época do diagnóstico. É muito difícil, tem casos de autismo que também é difícil diagnosticar, ou de outras síndromes também é muito difícil diagnosticar. Então a gente tem que batalhar muito por essa questão do diagnóstico, porque quanto antes a gente tem o diagnóstico, seja de autismo ou de qualquer outra síndrome, de qualquer outro problema, você já vai fazer a intervenção, né? E uma criança também, a criança autista, quanto antes ela tem a parte terapêutica já aplicada, meu filho faz agora a terapia ABA, né? A que ele está fazendo agora, já faz um tempinho inclusive, e fez muita diferença. Então, assim, dependendo do tempo que você pega e aplica, a criança já começa a fazer a terapia, você reverte muita coisa. Meu filho começou a fazer um pouco tarde essa questão da terapia também. Eu vejo crianças que os pais têm condição financeira de pagar essa terapia desde pequenininho, 2 aninhos, a criança já vai fazendo. Gente, já melhora muito o dia a dia, a questão da interação social, né? Então, é duro porque a gente vê quem tem dinheiro consegue tratar o filho e consegue fazer um monte de coisa. E quem não tem dinheiro, o pai e a mãe fica sem saber o que fazer, fica batendo cabeça, passa por vários setores. Questão aqui de São Paulo também de terapia, tem o tal do CAPS que não vale, não tem condição de botar uma criança no CAPS, juntar um monte de criança numa sala só, a criança não faz terapia individual, também não resolve. Então, terapia para essas crianças, tratamento e pesquisa científica. Eu acho que tudo a gente tem que procurar cura, mesmo o autismo, né? Tem questão de pesquisas aí que a gente tem que investir em pesquisa para se buscar a cura do autismo, como das outras doenças também. E será que no caso desse, analisando de uma maneira geral, será que não seria mais importante o Estado dar um limite de dinheiro, claro, para crianças especiais um pouquinho maior do que para as pessoas que não necessitam, né? E eles possam escolher uma rede privada aonde fazer tratar? Porque o que acontece? Nós estamos hoje focados só na rede pública e não está funcionando. A rede pública não funciona e a gente precisa começar a tirar o dedo do Estado, na minha opinião, como Rogério, não ativistas independentes, né? Tirar o dedo do Estado disso daí, a gente tem mais liberdade. Parcerias com hospitais privados, etc. Porque o Estado ele é ineficiente e a saúde está ineficiente no país, né? Agora a gente tem que ver em relação
a questão de arrecadação do Estado, o que o Estado vai poder fazer nesse sentido. Né? Então, porque o que vai de tributos federais ali, pouco retorna para o Estado. Já entramos num outro assunto, que é o Pacto Federativo. Né? Nós precisamos parar com o Estado mandar dinheiro, aí os donos do poder ficam com dinheiro, passam a emenda parlamentar. Não, é pior, passam a emenda parlamentar e o deputado federal, que no caso você está se propondo a isso, tem que ficar pedindo esmola lá para votar em projetos do executivo. É o famoso tomar lá da cá. Então, isso aí precisa acabar. Esse Pacto Federativo precisa mudar. Senão não acaba tomar lá da cá e a corrupção sempre vai prevalecer no Brasil, né? Isso é um assunto mais estrutural, vamos dizer assim, né? Mas em termos de saúde, eu acredito também, tem muitos estudos que fica mais barato você privatizar com melhor qualidade também, do que ficar unicamente dependendo da rede de saúde pública, né? Do SUS. É muito complicado, porque você demora... eu consegui numa época também com meu filho uma ecoterapia. Eu consegui a ecoterapia, eu só pude usar, era uma rede credenciada, mas foi relacionado com a prefeitura na época, só um ano. Eu só pude fazer um ano, porque a fila é gigantesca, a fila pra gente conseguir uma ecoterapia pro filho da gente, porque a ecoterapia também, o cavalo, ele centra muito a criança e dá aquela questão também, acalma, o cavalo acalma, a calma do cavalo passa para a criança. A questão da ecoterapia é muito legal. E meu filho só pôde fazer um ano, porque eu não tinha condição de pagar, e aí eu só consegui esse benefício da prefeitura por um ano, porque a fila é tão grande que a gente tem que dar espaço para outra criança fazer. Então, assim, é muito complicado. Quem não tem condição financeira, não consegue ter a gama, né, de terapias necessárias e o tempo, não só terapias necessárias. Eu também antes eu tinha que pagar por fora, que o meu plano de saúde também não aceitava essa terapia que ele fazia na época, que eles pagassem, né? Eles não bancavam o plano de saúde. Aí eu pagava isso por fora também. Então meu filho nunca pôde fazer um monte de horas necessárias, eu fazia sempre menos, porque era o que eu podia pagar. Tem pai e mãe que não consegue pagar nada. E aí? Essa criança, como é que essa criança vai ser? Como é que essa criança vai virar um adolescente, vai virar um adulto? Vai ter condição de se virar sozinho? Vai ter condição de ter um trabalho? Tem crianças que têm autismo leve, igual meu filho, ele está com 16. Eu tenho uma coisa que eu quero batalhar e a gente, se Deus quiser, vai conseguir também, é a inserção no mercado de trabalho. Porque o meu filho, ele tendo treinamento, ele gosta muito de computador, etc. Ele com certeza ele vai conseguir ter um emprego. Mas e aí? As pessoas contratam, as empresas contratam esses autistas, tem treinamento? Outra coisa também que é a questão das escolas. Tem professor que não sabe nem o que é autismo, não sabe o que é, não sabe como lidar, não tem capacidade. Então, às vezes chega o autista lá também na sala de aula, nessa escola. Meu filho, quando ele era pequenininho, ele foi convidado a se retirar de 2 escolas. Nossa. Porque as pessoas não sabiam, e ele chorava, ele tinha problema de adaptação. Eu também, era uma fase que a gente ainda estava fazendo a questão do diagnóstico, as avaliações e tudo, mas as pessoas não sabem, muita gente até hoje, às vezes na rua, às vezes olha, tipo, não entende comportamento, às vezes meu filho às vezes conversando e tal. Ele conversa bem e tudo, mas como visualmente não dá para se perceber nada, então as pessoas ficam olhando assim, fazendo, ele é autista, entendeu? Então às vezes a gente pega e fala para o pessoal começar a entender, mas muita gente não sabe nem o que é. Tem professor que não sabe o que é, não sabe como lidar com a criança, não sabe como se comunicar. Tem criança que às vezes fica nervosa, o autista também, ele não vai dar confiança de primeira para esse profissional, ou seja para terapeuta, seja para o professor. Tem que ter muito tato, tem que ter, né? Porque eles ficam mesmo ariscos assim, com pessoas estranhas. Então tem que ter uma formação para professores e a questão também do estudo na parte de medicina, que se conheça bem o autista, o autismo, como é que funciona, os vários graus, como se lida, né? Para na hora que chegar uma criança numa sala de aula ali, ele é autista, a pessoa já sabe mais ou menos como lidar. Ou então também fazer reuniões com os pais, seja, né? Trocar informação. Nós temos muito para tratar disso aí. Tem muita coisa para se fazer, né? Tem muita, porque tanto nas escolas particulares também, não é só a escola pública que não sabe lidar com o autismo. Porque o meu filho estava em escolinhas particulares quando ele era pequenininho e as pessoas mal sabiam lidar. Entendi. Não sabiam, e ele acabou tendo que sair dessas escolas até ele achar essa escola credenciada,
que ele está hoje, que lá eles sabiam lidar, eles sabem lidar com meu filho. Meu filho não quer sair por nada desse mundo da escola, ele é apaixonado pela escola, pelos professores, e foi lá que ele conseguiu se alfabetizar, né? Ele tem a questão da medicação, que ele também tem que tomar uma medicação, né? Mas para a questão da hiperatividade, para ele ter foco, né? Mas lá ele conseguiu se alfabetizar e começar a questão do aprendizado. Mas tem escola, tem professores que não sabem como lidar, não sabem como aplicar, né, a parte pedagógica para a criança. Ok. Continuando aqui no assunto de saúde, vamos falar um pouquinho de medicina preventiva, tá? Saneamento básico. Como você avalia hoje o estado de São Paulo? Nós temos um déficit aí de entre 45% e 50% do Brasil de saneamento básico, por incrível que pareça. Isso tá? é o fim da picada. E a gente paga aqui a Sanepar, desculpa, a Sabesp aqui em São Paulo, água e esgoto, mas eles não tratam, entendeu? E como é que você enxerga isso aí a nível federal e qual a sua disponibilidade de trabalho com isso, né? Saneamento básico tem que ser prioridade, porque muitas doenças as crianças, inclusive as pessoas pegam por falta de higiene, né? Então a gente realmente tem que fazer com que o saneamento básico seja realmente uma realidade no Brasil inteiro. Gente, não dá para entender um país que não tem saneamento. Olha, um tempo atrás, isso foi em 2015, a gente que é ativista, a gente começa a pesquisar muita coisa. Eu lembro que na época o PT queria tinha um projeto que era internet para todos. E eu fiquei revoltada, falei, como é que vão fazer internet para todos se não se tem saneamento básico para todos? Para todos, né? Cano não dá voto. Não, porque tem gente que fala isso, né? Porque tem obras que é por baixo da terra, isso eu já ouvi falar, que político fala assim, que é por baixo da terra e ninguém vê, então isso não vai dar volta. Então vamos fazer viaduto, vamos fazer isso aqui, porque isso aí você coloca o nome de um, o nome de outro, e aí eles vão lembrar, olha o absurdo, eles vão lembrar de mim porque eu fiz uma obra grande, né? Aquela coisa. E não tem cabimento isso, né? Estima-se 300 bilhões, mais ou menos, o orçamento para acabar esse problema de saneamento no Brasil. Da onde que você vai propor cortar gasto para a gente conseguir 300 bilhões se nós estamos 130 bilhões deficitários no orçamento? Da Rouanet eu já sei. Agora a gente precisa... Olha, tem tanta coisa para gente cortar gastos, né? Eu acho que também o Estado, na hora que começar, eu acredito que o Bolsonaro entrando e reduzindo o tamanho do Estado, né, reduzindo o ministério, uma coisa que eu sou também extremamente favorável, eu também vou brigar, é a questão de gastos pessoais de gabinete. Eu acho que é um absurdo o que se gasta. A gente como ativista, a gente reclama tanto, jamais que eu vou chegar lá e vou querer fazer a mesma coisa que os outros fazem. Bolsa terno, bolsa isso, juízes com um monte de privilégios, a parte do executivo também, a parte do legislativo, tem coisas que não tem que fazer. Se o pessoal está passando, não tem um leito de hospital, como é que o pessoal vai ter tanto privilégio dentro de sendo deputado, sendo um juiz? Eu acho que tem que ter um bom senso. Precisamos dar uma enxugada nessa estrutura administrativa. Tem que enxugar tudo. Tem que enxugar tudo. Corte de gastos geral. Estatal que não presta, também privatiza ou fecha. Também privatiza e fecha. Eu sou a favor. Então, nós temos um problema sério, porque nós somos deficitários, a dívida pública está subindo, nós não conseguimos pagar a dívida pública e mesmo que chegue no 0 a 0, a gente não consegue ainda se zerar o déficit, né? Nós não conseguimos pagar a dívida pública e ainda temos 300 bilhões aí para falar de orçamento de saneamento básico. Então... E outra coisa também que eu sempre falo é a questão de fraude. Tem fraude em tudo quanto é lugar no estado, né? Tem fraude em todos os setores. Então, igual a questão do Bolsa Família, tem um monte de fraude. Tem um monte de fraude em vários... Se a gente fizer vamos dizer assim, um rapa ali, vamos pegar todos esses setores, vamos tirar a fraude de todos eles, a própria INSS, todos. Será que a gente não consegue resolver esse problema? Então a gente tem que ver, né? A gente tem tantos anos de PT e de outros governos aí, quanto de desvio público que tem? Quanto que se desvia dinheiro em todos os setores? Quantas fraudes que a gente vê? Né? O PT não assaltou o país, também questão de fundos de pensão e tudo. É fraude para tudo quando é lado, a gente acha. Então a gente tem que realmente resolver esse problema da corrupção para fazer, inclusive, ver com o que a gente vai, em termos de valor aí, vai poder trabalhar. E aonde a gente vai poder cortar gasto, né? Falando um pouquinho de combate à corrupção, 10 medidas, você acredita que tem alguma coisa que ele pode aproveitar? Como é que vocês podem tirar esse projeto da gaveta? Como é que vocês debatem isso dentro do PSL? Olha, eu acho que as 10 medidas,
Ela foi mexida, né? Ela foi mexida. Precisa olhar Vira novamente. 7, talvez. Tem coisa de abusiva ali. A gente precisa realmente voltar a discutir esse assunto, né? Com bastante seriedade e não deixar que outras pessoas desvirtuem as 10 medidas como foi desvirtuado, né? Porque a gente queria, a gente batalhou